Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Isso corresponde a 322 milhões de indivíduos, ou seja, 4,4% da população da Terra. É muita coisa. E os dados são de um relatório recente realizado pela Organização Mundial da Saúde. Então a gente conversa agora sobre este assunto com a psicóloga Suelen Berger, porque a gente tem que falar, né? A tristeza pode existir, mas ela não pode ficar ali na sua vida para sempre, né? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Flávia. Tudo bem, graças Boa a Deus. tarde, Boa tarde, né? Para falar deste assunto tão delicado, né? Você acha mesmo que as pessoas estão mais tristes? Então, Flávia, acredito que não. O que eu percebo é que elas têm mais dificuldade, hoje se fala mais sobre isso, de lidar com essa tristeza. Veja, a tristeza como a alegria, elas são emoções naturais do ser humano, né? E o que geralmente as pessoas fazem? Eu não posso ficar triste, eu vou fugir, eu não vou falar. Né? Vamos fazer terapia agora aqui com ela, gente. Então, assim, essa ideia de fugir, né? Não posso falar sobre a tristeza, não posso me sentir triste, né? Para onde isso te leva, né? É claro que a tristeza ela é uma emoção interna, então ela vai certamente te obrigar a pensar e a parar. E se a tristeza ela faz esse convite, ela faz para quê, né? Qual é o benefício? É de mostrar de que algo não está bem, tá certo? Então, se eu fujo disso, eu não consigo trazer a consciência do que realmente está acontecendo. E eu vou, claro, obviamente, Flávia, para uma distração muito mais alienada das coisas, né? Pensamentos perturbadores, aí começa um acúmulo aí de sensações e sentimentos, né? Então a gente tem que encarar o sentimento, ou a tristeza, ou o estresse, a gente tem que parar, sentar, avaliar, né? Sim. Com a ajuda do profissional a gente sabe que é sempre melhor, mas nem todo mundo pode ter esse profissional tão perto. Sim. Mas a pessoa consegue fazer uma avaliação, ela mesma? Então, existem várias maneiras de você descarregar essa tristeza, né? Primeira, procurando um amigo, talvez, isso, claro, depende de cada um, conversando, né? Você acabou de falar anteriormente, que eu estou acompanhando aqui, o abraço, né? O choro também é uma forma de relaxar, tá certo? Às vezes, no estresse e na tristeza, a gente procura a raiva como a única forma de gerir ou de descarregar essa tristeza. E aí não é um bom caminho. Falando do abraço, pelo menos o abraço é bom para aquela pessoa que não consegue falar. Que tem muita gente que não consegue colocar para fora, em palavras, o que ela está sentindo. Sim. E você se sentir assim, meio angustiada e receber aquele abraço, faz um bem, né? É verdade. E assim, Flávia, o que as pessoas têm muito medo a gente tem que entender primeiro, Flávia, que a gente não pode desvalorizar a tristeza. Isso não quer dizer que eu possa torná-la poderosa, né? Mas é importante que as pessoas entendam que a tristeza, a alegria, a raiva, o medo, a ansiedade são emoções naturais. Mas a gente pode colocar um prazo nisso? Sim, é importante. Porque não dá para tornar ela poderosa, né? É importante a gente analisar. Eu tô triste hoje, tô triste amanhã, depois. E isso nunca passa. E lá na frente pode virar uma depressão? Sim, pode gerar sim um transtorno depressivo. Por isso que a gente orienta. Existem várias maneiras de você buscar ajuda, né? Tem pessoas que dizem, olha, Suelen, eu não tenho condições hoje, né? Qual a melhor forma que eu posso? É procurar suprir essa carência ou entender essa tristeza com as pessoas que estão ao redor, falando e pedindo ajuda. Eu escutei um relato semana passada de uma pessoa que teve depressão sem saber, desde a infância. E só em adulto que ele começou a tratar. E aí ele descobriu que a vida não era só tristeza. Eu fiquei assim, de boca aberta, assim, com o relato mesmo, sim, sabe? Então é importante também essa questão da tristeza, a gente está de olho nas nossas crianças, nos adolescentes, né? Sim, e uma coisa muito importante que a gente vem percebendo um movimento de que as pessoas dizem assim, né? Não, eu tenho que pensar positivo, não, eu tenho que estar legal, eu tenho que estar feliz. Uma obsessão por essa felicidade, né?
E a vida, ela não é bem assim. Precisamos entender os pensamentos reais, ao invés dos pensamentos positivos. Nem sempre eu estou motivada e nem sempre estarei, né? Então, são altos e baixos, são altos. né? Isso é viver. Né? Obrigada pela participação, gente. Né? Tô que tô, hoje abraçando todo mundo. Obrigada, minha querida. Você que ligou agora o televisor, hoje é dia do abraço, por isso que a gente está aqui cheia de chamego, hein? Obrigada pela participação.